Salve, camaradas. Deixa eu ajeitando isso aqui, peraí. Tudo bem? Eita, porque eu acho que tem que arrumar essa paradinha aqui. Ó, melhorou. Ixi, meio zoado, né? Precisava me produzir melhor. Pronto, melhorou. Vamos lá para o Evangelho do dia. Marcos 8. Vamos ler isso aqui. Evangelho do dia sempre acompanhando o calendário litúrgico, procurando ler uma porção do Evangelho na boa, com simplicidade, tentando pegar uma ou duas lições sem nenhum tipo de expectativa, outra, senão tão somente ser surpreendido pela simplicidade do Evangelho e dos ensinos de Jesus de Nazaré. Tão somente isso. Que ele nos impressione, tão somente ele. Marcos 8. Foi na mesma ocasião que Jesus outra vez se viu diante de uma multidão faminta. Ele chamou seus discípulos e disse: estou com o coração partido, condoído, estou cheio de compaixão por causa dessa gente. Há 3 dias estão comigo, não tenho o que comer. Não posso mandá-los embora com fome. Vão acabar desmaiando no caminho. Alguns vieram de muito longe. Os discípulos perguntaram: mas onde vamos encontrar comida suficiente para todos neste lugar deserto? Rapaz, que perrengue esses caras, né, mano? Também, né? Vocês colocaram no lugar dos discípulos, né? Um pouquinho. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? 7 pães, informaram. Jesus então mandou que o povo se assentasse. Depois de ter dado graças, tomou os 7 pães, partiu-os e entregou-os aos discípulos para que os repartissem com o povo. Havia também alguns peixinhos. Ele abençoou os peixes e ordenou aos discípulos que os repartissem de igual modo. Todos comeram à vontade e olha, foram necessários 7 grandes cestos para recolher as sobras. E os que participaram da refeição foram cerca de 4.000. Depois de despedir a multidão, Jesus entrou no barco com os discípulos e foram para Dalmanuta. Aí presta atenção nisso aqui, ó. Quando chegaram, os fariseus vieram e vieram para quê? Para pressioná-lo, para que ele desse uma prova de quem ele era. Prova aí quem você é. Prova para nós aí. Dá um sinal para nós. Desafiado, Jesus perguntou: por que esta geração pede um sinal milagroso como garantia? A verdade é que vocês não terão nenhum sinal. Dali, ele voltou para o barco e dirigiu-se para o outro lado do mar. Só até aqui. Cara, olha para isso aqui, olha para esse texto comigo. É a nova multiplicação dos pães. Mais uma vez Jesus vem com esse negócio de multiplicar pães. Uma nova multiplicação de pães e peixes. Nesse trecho aqui você vê 2 tipos de pressão, né? A pressão da multidão, a pressão da fome da multidão e a pressão da religiosidade
incrédula e hipócrita dos fariseus. Mas essa coisa aqui com a multidão é louco, isso que eu e você precisamos entender. Jesus, ele está se condoendo com a multidão faminta. Jesus tem compaixão da fome. E não vem com esse negócio de querer dizer, fome espiritual, fome existencial. Não é que é fome mesmo, fome. Quem nunca passou fome não sabe o que é. E você não precisa passar fome para poder se identificar com quem passa fome. Jesus, ele se condói. Você ainda se condói com algumas coisas? Você dói com alguém? A fome mesmo de feijão com arroz, de comer mais de uma refeição por dia, isso aí dói em você? Quando as pessoas estão com fome, quando você vê alguém com fome, ainda dói em você? Presta atenção, veja como Jesus, veja as dores de Jesus, veja o que doía em Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, o que seria isso? É aquela hora de Jesus olhar para os discípulos e falar assim, o que é que a gente tem aí? O que a gente tem aí? O que a gente tem? Tem 7 pãezinhos aqui. O que mais? Tem uns peixinhos. Engraçado. Faz a rapa do que a gente tem aí. Ai, meu Deus do céu, o que temos aí? Você sabe que o pouco partilhado sempre será o bastante nas mãos de Jesus. Quando você deixar de pensar no seu umbigo para prestar atenção no ronco da barriga dos outros. Grandes fomes sempre serão saciadas pelo pouco partilhado por nós, que vira muito, porque foi multiplicado e sempre será multiplicado por Jesus. Doido, hein? É para pensar, né? Um pouquinho. Mas aí, logo em seguida, ele vai para o outro lado, vai para uma outra região. Chegando lá, os fariseus colam. E aí começa uma pressão. A pressão da religiosidade incrédula, a pressão dos hipócritas. Quais sinais? Tem gente que quer mais sinais do que esse sinal extraordinário de um Deus que se preocupa com a fome do feijão com arroz das pessoas, do McFish das pessoas, da falta de pão e de peixe para poder comer. Esse sinal não é suficiente, tem que ter outro negócio, né? Aí Jesus fica aqui bastante indignado com os camaradas. Quais os sinais, qual a garantia que você diz quem você é, ou que estão dizendo quem é você? Você é o Messias? Então dá um sinal milagroso aí para nós. Pois é, não basta, né? Quando o sinal de um Deus, o maior sinal é um Deus cheio de compaixão pelas pessoas famintas, pelas pessoas que têm fome. Isso não é suficiente, tem que ter um outro. Agora o legal aqui é a resposta de Jesus. Eu e você temos que aprender com Jesus a termos compaixão e misericórdia das pessoas nas suas necessidades básicas, mais básicas. Jesus era assim, sempre foi assim, continua sendo assim, vivendo em nós, vivendo nas pessoas que o amam e que o seguem. Ele também foi pressionado para ter que provar quem ele era. Então não se chateie com isso não. Só que reaja como ele. O que foi que Jesus fez? A resposta de Jesus, sabe que foi? Pegou o barquinho e foi para outra margem. Foi para outra margem e deixou os hipócritas falando sozinhos. Não deu sinal e foi para outra margem, deixando os hipócritas falando sozinho. Acho legal esse negócio aqui. Ele ficou indignado. Falou assim, que
Que sinal precisa ser dado? Qual sinal seria o suficiente para essa geração incrédula? Para essa geração hipócrita? Para essa geração carcomida por essa religiosidade adoecedora? Quer saber, irmão? Vamos embora. Pega o barquinho, chama a tua turma. Chama a tua turma, entra no barquinho e vai para outra margem, porra. Larga os caras falando sozinho. Jesus faz isso. E eu aprendo com Jesus o seguinte, que tem hora na vida da gente que a gente tem que deixar bem claro de que lado a gente tá, de que lado da margem a gente tá. E que se de repente esse negócio fica assim, olha, nossa, não estamos do mesmo lado da religiosidade hipócrita, adoecedora, incrédula, que não presta atenção na fome dos outros, estão mais atrás de um sinal, estão mais atrás de um... Enfim, qual sinal? Prova aí, estão querendo provar, testar Jesus. Deixo bem claro que nós não estamos no mesmo lado da margem. E se esse lado da margem ficou com determinados camaradas, cara, vai pro outro lado, entra no barco e vai pro outro lado. Vai procurar sua turma, achando a turma, põe no barco e vai pro outro lado. Então tá muito claro hoje em dia para mim, no Brasil, para todos nós, que nós precisamos realmente começar a ter posicionamentos firmes e a gente aprenda com Jesus. Que a gente aprenda com Jesus a saber a hora que tem que entrar no barco e ir pro outro lado. Deixando muito claro que a nossa pegada é outra. A gente tem outra pegada. A gente tem a mesma pegada que Jesus de Nazaré. E isso significa muitas vezes ter que tomar decisões, deixar muito claro de que lado a gente está. Ou seja, não estamos do lado desses hipócritas, que são religiosos, incrédulos e hipócritas, que vivem aí querendo testar a gente para a gente provar quem somos ou deixamos de ser. Nós somos discípulos de Jesus de Nazaré. Vamos sempre imitá-lo em tudo que ele fez. É só ler o Evangelho. Continua lendo o Evangelho. Fica com o Evangelho. O Evangelho vai me ajudar e vai ajudar você a entendermos como agir hoje. Tá bom? Beijo bento para todo mundo. Bora lá.